Olá, vamos lá, ó, vamos dar continuidade então ao sétimo bloco de proteína. Pensa no assunto extenso, meus lindos e minhas lindas, é isso aí, ó, funções das proteínas. Porque a bichinha tem função, viu? Então vamos destacar para você o que realmente há de interessante nesse assunto para que vocês realmente dominem melhor essa parte dessa apresentação. A primeira delas, já falei com vocês, ela tem uma função estrutural também chamada função plástica, né? Ela participa da estrutura dos tecidos do corpo humano e, consequentemente, ela vai fazer formação principalmente da montagem de fibras, né? Então, repara aqui, ó, você tem uma fibra tremendamente resistente no corpo humano que é chamada de colágeno. Ela é altamente resistente, ela é encontrada na pele, é encontrada nas cartilagens, nos ossos e tendões, né? Lembrando que tendões, na realidade, é um acúmulo máximo que você tem de colágeno que prende a musculatura nos ossos, tá? O colágeno, quando ele forma uma placa esbranquiçada em cima da carne, é chamada de aponeurose. As aponeuroses são muito frequentes na região da cabeça da gente e também no músculo reto abdominal, tá? Que forma uma placa esbranquiçada em cima do músculo. Outro tipo de dupla dinâmica legal, parece até uma dupla sertaneja, actina e miosina. São as proteínas da contração. Tem uma filmagem bonitinha isso aqui para você entender como é que isso aqui funciona. Que isso envolve gasto de energia, envolve o consumo de ATP. Ó. São proteínas que são contrácteis e também distensíveis. Né? Elas têm a capacidade de estender, contrair e relaxar. Nós vamos ver todos esses movimentos aqui. São encontradas nos músculos onde atuam na contração muscular. Portanto, falou em movimento, é músculo. Esse negócio de falar que vamos lá sacudir o esqueleto numa dança, isso é mentira. O esqueleto não sacode. Quem sacode o esqueleto é músculo. Cuidado com essas pegadinhas aí. Queratina é outra proteína impressionante. Ó. É uma proteína impermeabilizante, é encontrada em toda a pele. Tá? Toda a superfície da gente tem a queratina que se dispõe como se fossem folhas de papel. Então elas descamam constantemente ao longo do dia para proteger a gente contra a invasão microbiana. Também é altamente concentrada nos cabelos e nas unhas. Por isso você tem a queratina que é endurecida pela elevada concentração dessa proteína nessas áreas, no cabelo e unha. Evita a dissecação, tá? A qual contribui para a adaptação do animal ao ambiente terrestre. Então a função dela é extremamente nobre. Depois eu tenho essa aqui, a albumina. A albumina é a proteína mais abundante no sangue, atua na regulação osmótica e na viscosidade do plasma. Então ela faz com que não haja um problema de elevada perda de água em relação à parte do plasma sanguíneo em relação aos tecidos. Então ela mantém mais ou menos um equilíbrio de homeostase no corpo, né? A porção líquida do sangue, e essa porção líquida do sangue é chamada de plasma. E uma das proteínas de maior quantidade no plasma é a albumina. Beleza? Você vai encontrar albumina em grande quantidade também na clara do ovo. Já foi citada atrás aí. Então vamos a outra função importante que ela tem, que é a função enzimática, também já foi citada para vocês. Ó. As enzimas são proteínas fundamentais com moléculas reguladoras com relações e das reações biológicas. Tá? Você tem as lipases, e isso aqui é uma nomenclatura atual, né? Você tem tudo que termina em asa, enzima, e lip é lipídios. Portanto, você lê de trás para frente, enzimas que quebram lipídios. Tá? Enzimas que transformam os lipídios em suas unidades menores, que são ácidos graxos e glicerol. Então aqui você tem um modelo que é muito legal na representação de uma enzima. Essa estrutura roxinha é a enzima. Repara que ela tem um design espacial típico, né? E que esse design é importante para ela poder encaixar perfeitamente sobre a substância que ela atua. A substância que ela atua é chamada de substrato. Né? E daí então ela faz o efeito da ação, essa ação de ela poder se acoplar a substância, exatamente como o sistema chave e fechadura, é chamada complexo ativado. Tá? Aí depois ela usa uma reação de hidrólise, né? Que ela consegue quebrar e aí separa em duas novas substâncias que são distintas. Repara, usa água, H2O, e separa o composto. Tá? Repare que na montagem de moléculas orgânicas é síntese por desidratação. E a desmontagem dessas moléculas orgânicas é por hidrólise. Eu utilizo a água para quebrar essas substâncias. Normalmente com a ação de uma enzima. Repara que a enzima, depois que ela sai do sistema, ela não sofre alteração nenhuma, então ela pode ser usada 4 vezes. Nós vamos ver para frente que a enzima tem 4 grandes propriedades. A primeira delas, durante uma reação, ela não se gasta. Segunda propriedade interessante que ela tem é que durante a reação, como ela não se gasta, eu não preciso de muita enzima, então o organismo produz pequenas quantidades de enzimas que é suficiente para dar conta do recado. Então ela atua em pequena quantidade. Até porque enzima demais, em vez de melhorar, atrasa o serviço. Tá?
Outro elemento que é interessante dela é a capacidade de ela ser específica. Essa enzima aqui só trabalha para esse modelo aqui. Por exemplo, isso aqui pode ser uma sacarose, vamos considerando isso aqui uma glicose, isso aqui uma frutose, né? Ele fragmenta aqui esse tipo de açúcar, então quando ele quebra a molécula de sacarose, libera glicose e frutose, que vão ser usadas para oxidação, para a produção de ATP na respiração celular, principalmente glicose. Beleza? E a última propriedade delas é isso, além da especificidade, ela pode ser reversível, porque as enzimas ela pode fazer esse movimento de quebra, como também o movimento de cá para cá. Né? Ela pode fazer um movimento também de montagem. Né? Essa capacidade de reverter a reação, né? Ela pode desmontar a molécula, como ela pode montar a molécula, chama-se reversibilidade. Então você tem o domínio das 4 grandes propriedades. Assunto mais batido do que esse no Enem, não tem. Né? E nos outros vestibulares. Eles adoram esse assunto de propriedades enzimáticas. Então é bem interessante que você tenha guardadinho isso aí. Quando a gente entrar no assunto de enzimas, nós vamos resgatar esse assunto de novo para vocês. Tá? Vamos dar continuidade, então. Vamos entrar aí nas funções de proteína, que é a função hormonal. Opa! Pensa num regulador legal no corpo humano, é esse aqui. Ó. Toda vez que você vai falar em hormônio, você fala os reguladores. Tá? Ele que mantém seu organismo funcionando bonitinho na taxa que tem que ser dentro de um padrão normal. Nada de exacerbação e nada de falta, porque tudo é prejuízo. Né? Vários hormônios do nosso organismo são de natureza proteica. O exemplo deles podemos citar a insulina, que é produzida no pâncreas, e se você tiver deficiência deles, a ação dela, você vai criar o que a gente chama de diabetes, né? Essa ação dela. É hormônio produzido pelo pâncreas que se relaciona com a manutenção das taxas de sangue taxa de glicose no sangue, né, que é chamada glicemia. Você não pode ter nem muito e nem pouco. Né? Se você tiver muito a glicose no sangue, você é diabetes. Se tiver pouca glicose, você vai sofrer de hipoglicemia e vai te dar um tremor, uma fraqueza no corpo desgraçada. Tá? Então você tem que estar tudo dentro de um padrão normal de concentração, controlado certinho, que nem um relógio suíço em relação à parte dos hormônios. Aí você tem a formação dos encaixes, né, de 2 áreas de encaixe em relação à molécula insulínica, né, que ela é uma molécula terciária da formação dela. Você tem o trecho A e o trecho B da constituição desses elementos. E o local de produção deles, que é exatamente as chamadas de ilhotas de Langerhans. Né, hoje é chamado simplesmente de ilhotas pancreáticas, graças a Deus. Né, porque o nome ilhota de Langerhans, para você lembrar desse nome, é desgraçado. Tá? Mas hoje o nome que é dado direitinho é esse elemento aí. Ok? E aqui a organização, aqui a molécula, né? Olha como é que é a composição da fórmula química de uma insulina. Só como curiosidade para vocês, a quantidade de elementos envolvidos na sua composição. Tá? Vamos dar uma paradinha em relação a esse bloco aqui, que nós vamos continuar as funções proteicas, só para você ir aos pouquinhos, né? E não sobrecarregar também a taxa, a faixa de tempo em relação a postagem desses material no YouTube. Daqui a pouquinho eu volto para continuar isso aí.